É assim. Você acha que é só o físico, material, mas não é. Vamos continuar aqui. Ele responde aqui que os chifres são poderes que dispersaram Judá. Versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Essa expressão também, ela não é exata no texto. A melhor expressão talvez seja ferreiros. 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 E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Vou ler dessa forma, não nessa tradução aqui. 4 ferreiros. Próximo versículo. Então eu disse, quem está dizendo? O profeta Zacarias. Que vem estes fazer? Ele está fazendo uma pergunta a respeito dos poderes e dos ferreiros. Tem 4 potestades e 4 ferreiros. Que vem estes fazer? E ele falou dizendo, ele quem? O anjo que estava com ele. Ele falou primeiro dos poderes. Estes são os chifres, ou seja, poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Então ele está falando mais uma vez daquelas potestades que dispersaram Judá, qual eu expliquei para vocês aqui. E agora ele vai continuar. Estes, pois, não são mais os chifres, agora são os ferreiros, que na nossa tradução aqui apareceu o carpinteiro. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres ou poderes dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Veja bem o que eu estou dizendo para você. O que aconteceu em Israel fisicamente? Israel se dispersou. Veio o Império Persa, prendeu o povo, levou cativo, veio a Babilônia, veio a Síria, e tudo isso aconteceu lá. Você conhece a história, eu já li muitas vezes essa história. Mas agora o profeta Zacarias não está falando da história a partir do ponto de vista físico. Ele está falando a história a partir do ponto de vista espiritual. Ele não está olhando para a cidade de Jerusalém física, ele está olhando para as regiões celestiais, que são as visões dele. E eu disse para você, vieram 4 potestades no céu, pararam sobre a cidade de Jerusalém, Judá. As 4 potestades influenciaram de tal forma que dispersaram o povo, ou seja, foram elas que trouxeram os reinos à volta, reino persa, Babilônia e todos os reinos, para dispersar Judá, para levar cativo. Foram os principados que estavam dominando aquelas regiões. Mas chegou um tempo em que aqueles principados ou poderes, potestades, teriam que ser retirados. Os demônios, você não vence ele no sentido de mandar ele para o inferno. Se você ouviu alguém falar que demônio foi mandado para o inferno, isso é mentira. Demônios ou principados, você não vence ele no sentido de matá-los. Você destrona ele, você tira ele de um lugar, ele vai para outro. Você tira ele dessa região, ele sai daqui, mas ele vai dominar em outra região. É assim que funciona. Veja bem, tá os potestades lá. E o anjo está explicando para Zacarias tudo o que está acontecendo. As potestades estão lá. Então chega 4 ferreiros. Eu imagino agora do céu, 4 sentinelas. Anjos do Senhor, são anjos de guerra, não são anjos comuns, eles são vigias. Existem vigias no céu, guardiões ou sentinelas, não é um anjo qualquer. Eles desceram até a cidade de Jerusalém e montaram acampamento. Eles são ferreiros. Imagina o que um ferreiro faz? Ele prepara os equipamentos de guerra. Ele prepara a tenda para a batalha, para dar armas, equipamentos de guerra para quem vai batalhar. Então desceu 4 sentinelas sobre a região de Jerusalém, e os 4 sentinelas, quando desceram, diz o profeta Zacarias, eles vieram para amedrontar aqueles poderes. Então quando eles desceram, os poderes ficaram abalados.
Quando eles desceram, os poderes ficaram abalados, porque eles vieram para isso. E aí o que o Zacarias vai dizer? O que eles vão fazer? Eles vão agora expulsar esses poderes. Eles vão tirar esses poderes, eles vão destronar esses poderes. Uma vez que esses poderes que estavam trazendo seca, esterilidade sobre a região de Judá, vai ser disperso, ou seja, vai ser expulso, retirado, destronado daquele lugar, então agora uma porta no céu vai se abrir para que o povo retorne de novo para a cidade, para que o povo volte de novo. Então, enquanto muitas pessoas estão olhando de forma material o que está acontecendo em Jerusalém, existe uma guerra acontecendo no céu, uma batalha que está acontecendo na região de Jerusalém, que mesmo muitas das pessoas, talvez 99% das pessoas que estavam lá, não sabiam o que estava acontecendo, porque eles eram ignorantes quanto a essa realidade espiritual, mas sobre a cabeça deles, tinham potestades que estavam dominando, sobre a cabeça deles, tinham principados que estavam dominando, mas Deus enviou 4 anjos sentinelas, que são os ferreiros que estavam lá para montar acampamento, preparar as armas de guerra para expulsar aquelas potestades. Uma vez que as potestades são expulsas do céu, o céu se abre novamente e Jerusalém consegue agora ter paz, consegue ter segurança, consegue o povo voltar para a sua terra e viver uma vida normal. Observe o que eu estou dizendo para você, o que eu estou falando. Eu estou dizendo que existe uma realidade espiritual que domina sobre todas as regiões, todos os lugares, e nós dependemos exclusivamente da ação dos anjos do Senhor para vir ministrar ao nosso favor, para vir lutar a nossa batalha, porque tem batalha que você não vai vencer, não é você, é no céu que ela vai ser vencida. São os anjos do Senhor que terão que abrir a porta para que você venha entrar na porta aqui. São os anjos do Senhor que terão que enviar uma resposta no céu para essa resposta chegar até você. Vai ter que haver uma batalha no céu para que você tenha a sua vida restaurada, para que você tenha a sua vida liberta, curada, para que você seja salvo, para que Deus opere a seu favor. Terá que haver uma batalha no céu. Não é tão simples assim quanto nós imaginamos. Existe uma realidade espiritual. Existe algo que domina. O que domina sobre as regiões? O que domina sobre, agora especificamente, que eu não posso deixar de ser específico para você. Se existe alguma coisa na tua vida que ainda não foi resolvida, provavelmente é porque existe uma potestade ou um principado que está dominando sobre isso. Como eu falei para você, os principados e potestades, eles se movem de um lugar para o outro. Quando o arcanjo Miguel desceu para expulsar o principado da Pérsia, que estava dominando sobre a região da Babilônia, sobre aquela região, ele mesmo disse, o próprio anjo Gabriel, nós estamos tirando um, mas está vindo o outro. E quando veio o outro, quando o Alexandre o Grande se levanta materialmente, Alexandre o Grande vem e domina, leva a cultura grega para todas as regiões, porque tinha um principado que dava a abertura das portas para ele fazer aquilo. Tinha uma potestade no ar que abria as portas e ele entrava, e ele dominava. Onde ele ia com a cultura grega, ele dominava. Se isso aconteceu lá, isso acontece com a igreja.
A igreja precisa chegar e abrir as portas, mas quem vai abrir as portas são os anjos do Senhor, são os sentinelas do Senhor. Eles abrem as portas na medida que nós oramos aqui, que nós profetizamos aqui, que nós mantemos a nossa vigilância aqui, que nós declaramos a palavra aqui, que nós colocamos a nossa vida à disposição aqui. Os anjos do Senhor, eles batalham a nosso favor. Entende o que eu estou dizendo? Então, veja bem, nós desse Ministério de Avivamento Rema, temos anjos que vão batalhar por nós. Mas veja bem, esses anjos terão que lutar batalhas para que esse evangelho, através desse ministério, chegue nas trevas, chegue em vários lugares que ainda não chegaram. Terá que haver batalhas, não é tão simples assim. E nós aqui precisamos permanecer em oração, determinados, buscando na persistência, na disciplina, em jejuns, clamando ao Senhor, fazendo a nossa parte. Então, enquanto você faz a sua parte aqui na terra, os anjos batalham no céu a seu favor e abrem as portas para o evangelho. Você está dizendo? Tem gente que acha que a gente só abriu uma igreja. Nós estamos numa batalha. E se você não entendeu os princípios da batalha, você fracassa. Existem principados que dominam as regiões. E eles precisam ser destronados, ser retirados. Para isso o Senhor vai enviar os seus anjos, os seus sentinelas, para lutar a nosso favor. Mas nós precisamos, como Daniel, permanecer em oração, permanecer em jejum, em santificação, para que eles vençam a batalha no céu. Para que eles vençam a batalha. Como eu falei para você anteriormente, mesmo o anjo do Senhor batalhou um dia e nada, 2, 3, 21 dias e nada. E precisou de outro descer para que pudesse vencer aquela batalha. Você está entendendo como que as coisas no mundo espiritual, elas são sérias. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Deus envia os seus anjos para trazer de volta o que era desde o princípio. Deus colocou Jerusalém, Israel, pensar aqui, o povo de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, em Canaã. Por causa dos pecados, desobediência e tal, que você já conhece, os principados desceram sobre a região de Jerusalém, os potestades, e dispersaram o povo. Mas chegou o tempo em que Deus ia trazer o povo de volta. Então agora Deus enviou seus anjos, sentinelas, para descer sobre Jerusalém e dispersar, expulsar aquelas potestades, para que o povo retornasse novamente. Entende o que eu estou dizendo para você? Sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, existem batalhas, existem lutas, existem guerras. Nós estamos numa guerra. Tem gente que acha que nós estamos como se fosse no parque de diversão. Você sabia que igreja não é parque? Você se alegra, porque você tem as recompensas, tem a alegria, né? Mas igreja não é parque, igreja é batalha. Igreja é guerra. Igreja é guerra, batalha. Quando Paulo termina o ministério dele, qual é a expressão que ele diz? Qual é a expressão que ele usa? Brinquei muito no parque, desci escorregador, brinquei de pula-pula. É isso que ele fala? Ele usa uma expressão de combate, de militar. Combati o bom combate. Quem combate? É um soldado. Entende o que eu estou dizendo? O Senhor te chama para combater, porque nós somos soldados. Nós somos soldados. E eu trouxe para você aqui um pouco,
para que você entenda que o mundo espiritual, o reino espiritual, ele é muito real. E aquilo que você pensa ser natural, não é natural. Não pense que existem coisas naturais aqui. Não existem coisas naturais aqui. Quando algo acontece aqui, é porque já aconteceu no céu. Ou é influência de potestades malignas, ou influência de anjos do Senhor. É uma dessas duas coisas. Ou é influência de potestades que está acontecendo aqui, ou é influência de anjos. Eu poderia pensar o seguinte, a partir da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida que está relacionado à dispersão, perder, perca, enfermidades, pobreza, miséria, tudo que você pensar relacionado à perca. Porque imagina, você está em Jerusalém e você vai ter que, vem um exército inimigo e você tem que deixar sua terra. Você vai deixar sua terra, vai deixar seus bens, vai deixar tudo e fugir para um lugar. E ali você, nessa fuga, se tem uma batalha, você pode perder esposa, pode perder filho. Imagina, é guerra. Quando está acontecendo em Israel, Ucrânia e Rússia, é guerra. Entende? Então perca. Então, toda vez que está acontecendo alguma perca, veja bem, tem uma influência do céu aí. Tem a influência do céu. Por que Jó perdeu tudo? Uma influência. Quem fez ele perder? Foi o demônio, não foi? Satanás, que apareceu diante de Deus, fez uma prova, não é? Então Satanás fez ele perder. Então Israel está sendo disperso, o povo agora material, físico, está sendo disperso da cidade através de uma influência. Eles estão perdendo a vida através de uma influência. Eles estão tendo enfermidade através de uma influência. Eles estão ficando cativos aqui, presos, dominados através de uma influência. Eles estão ficando pobres, sem nada, sem condição nenhuma, tendo que passar necessidade através de uma influência espiritual. Muitos cristãos, eles são influenciados e não sabem que são influenciados por demônios, por principados, por potestades. Eu falei aqui, numa semana aqui, se tem alguma coisa na sua vida que acontece recorrente, é um demônio que está agindo. Uma enfermidade recorrente é um demônio. 99% é um demônio. Rara as vezes que eu poderia, porque tem que avaliar o caso, orar, pedir discernimento, para Deus falar, isso aqui não é demônio, isso aqui é outra coisa, mas isso é uma coisa rara, raríssima. A maioria das vezes, você tenta fazer um negócio, nunca dá certo, tem um demônio ali que está te impedindo. A pessoa tenta relacionar-se com alguém, não consegue, demônio. Nunca consegue se relacionar, nunca consegue casar, demônio. Você acha que é Deus que está impedindo? É o anjo que está lá? Não vou deixar você casar, não. O anjo está segurando? É o anjo que está impedindo os relacionamentos? Não, tem um demônio que está agindo naquele negócio ali. Raras vezes, tá? Porque Paulo escolheu não casar, mas ele escolheu. Por isso que eu estou dizendo, isso é uma coisa muito rara. 99,9% das vezes, demônio. Porque tem uma influência maligna que está agindo naquele lugar, que está agindo na sua vida e está trazendo algo ali que está impedindo que você avance. Eu não estou falando que você está possesso, não. Tá? Porque a possessão é a coisa mais fácil de detectar e de resolver. Porque alguém ficou possesso de demônio, ele vai logo manifestar, começar a gritar, ranger os dentes, você bate a mão e manda embora, rapidinho. Agora, a opressão não é assim que funciona. A opressão, o demônio não está dentro de você, mas o principado está a 1 quilômetro, 10 quilômetros, lançando pensamento sobre a sua vida. Ele está a 10 quilômetros com a corda amarrada em você, e você tenta fazer alguma coisa, ele puxa. Tenta ir para lá, ele puxa. Você não está possessa. A gente pode orar por você que você não vai manifestar demônio, mas ele está lá com a corda agarrada e não deixa você avançar.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Todas as coisas que acontecem aqui, elas são influenciadas pelo mundo espiritual, sejam por potestades, principados, ou seja, por Deus, por seus anjos. Avalie a sua vida. Eu falei aqui, se uma pessoa não consegue, exemplo, sair da pobreza, demônio. Porque você pode até nascer pobre sem condições, mas não é natural você permanecer e morrer pobre sem condições. Isso aí está errado. Entende? A gente nasceu, a maioria de nós nascemos em famílias, não vou dizer pobre, né? Famílias mais carentes. Mas não é natural você permanecer do mesmo jeito. Você está numa empresa e você nunca consegue melhorar o seu salário. Tem um principado ali que não deixa você crescer. Você não tenta fazer algo e não consegue. Tem alguma coisa ali que não deixa você avançar. Porque Deus não vai impedir de você ser feliz. Você acha que é Deus que vai impedir de você ser feliz? É Deus que vai te amarrar, te travar, te colocar esterilidade? Não. Mas os demônios vão fazer isso. Eles vão fazer, porque a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tudo que vem de Deus é vida, é coisa boa. Tudo que vem de demônios são coisas ruins. Tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida? Não veio de Deus. Isso eu posso ter certeza, assinar e carimbar. Não veio de Deus. Tem alguma coisa que está travando você? Trava você de crescer, trava você de avançar, trava de conseguir aquilo outro, trava de prosperar, trava de ser feliz, trava de ter paz. Demônio, não é Deus. Deus não vai travar você. Eu vou te travar aqui, Poliana, para você não ter paz na sua casa. Não tem paz na sua casa? Demônio, casa que tem luta, briga o tempo todo, entendeu? Discussão o tempo todo marido e mulher discutindo, dormindo, um dorme no sofá, outro dorme na cama, de cara virada, né? Falar de dormir é no sentido de cara virada, um dorme virado para um lado, outro virado para o outro, e não fala. Demônio! Como diz o apóstolo Robson, demônio, irmão. Robert Dudo. Demônio, irmão, demônio. Por quê? Porque isso não vem de Deus. Você tenta avançar na sua empresa, no seu trabalho, não consegue. Demônio. Você tenta fazer algo, faz um curso, não dá certo, para. Tem demônio influenciando aí. Entende o que eu estou dizendo? Existem influências malignas e existem influências divinas de Deus sobre a nossa vida. Existem influências de principados e potestades. O principado e a potestade não precisa ficar perto de você para te influenciar. De longe ele te influencia. De longe ele lança na sua mente, aquele pensamento. E você faz, não quer dizer que você está possesso, mas você está sendo oprimido. O demônio está te dominando, está te controlando, ele está influenciando. Assim como esses chifres, que eram poderes que estavam sobre a região de Jerusalém. Eles incitavam briga, lançavam uma briga. Aqui. Lança uma enfermidade ali. Lança uma maldição aqui. E ficava fazendo isso. Imagina. É igual um mágico, né? Aqueles magos. Lançando a magia do céu. Eles lançando. E lá embaixo o povo sofrendo. O que está acontecendo, meu Deus? Minha vida não dá certo, não prospera, não avança. Tento me relacionar, não consigo. Tento casar, não dá certo. Tento fazer isso, não funciona. Entro na igreja, sai, entra na outra, sai, entra na outra, sai, nunca consigo. Demônio. Tem principados e potestades impedindo de você ser feliz. Impede as pessoas de ser felizes e elas não conseguem entender e perceber. Existe uma realidade espiritual. Existe algo sobre a nossa cabeça que você pode não ver fisicamente, mas é real. É real. Assim como os poderes que influenciaram a dispersão, agora os sentinelas iam influenciar a volta. Então o povo que estava lá, ele estava como se fosse chamando também, vem, e o povo vinha. Quem estava enfermo,
Abandone as enfermidades. Quem estava preso, as prisões foram quebradas. Da mesma forma que os demônios principados estavam influenciando sobre o povo de Jerusalém e trazendo dispersão, morte, miséria, agora os sentinelas do Senhor, os anjos do Senhor, sobre a cidade de Jerusalém, ia trazer paz, porque ia trazer o povo novamente. Entende o que eu estou dizendo? Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles quem? Os anjos. São todos espíritos. Hebreus 1,7, que faz de seus anjos como seus anjos, como labaredas de fogo. Veja bem, existe uma realidade espiritual. E nós precisamos ser libertos dela. Todos nós precisamos de libertação. Todos, sem exceção. De você que está há um mês na igreja, há 20 anos na igreja. De você que é obreiro, a você que é pastor, que seja o que for. Entende o que eu estou dizendo? Existe uma realidade espiritual que domina sobre isso aqui. O que você acha que domina nas regiões aqui? Onde tem muita morte? Fala de uma região que tem muita morte. Onde tem muito tráfico? Não tem muito tráfico aqui? Você acha que isso aí são só alguns meninos que um dia pensaram assim, hoje eu vou vender droga, e começou a vender droga? Você acha que é só assim? Existem principados que dominam poderes, potestades. Onde tem muita miséria, as pessoas não conseguem crescer. Você vai na área verde, as casas, né? A pessoa mal tem um fogão enferrujado para cozinhar. Mal, um fogão enferrujado para cozinhar. Uma geladeira velha cai nos pedaços, nem funciona mais. Móveis nem tem, as coisas são tudo jogadas, porque eu já entrei em casa aqui, já fizemos reforma em casas aqui de pessoas, então eu conheço, já andei muitas casas ali na área verde, realidade daquelas pessoas, e não é menosprezando elas não, tá? Porque às vezes as pessoas, elas não sabem do que está acontecendo, porque são ignorantes quanto à realidade espiritual. Mas você acha o que domina sobre aquela região? Principados e potestades, que mantêm as pessoas na pobreza e na miséria, para que elas não saiam dali. Um ou outro que fala, eu vou sair daqui, eu vou estudar, vou trabalhar e vou morar em outro lugar. Você sabia também que para você, às vezes, Deus mudar a sua vida, você tem que mudar de região, mudar de lugar, mudar de bairro, mudar de casa? Tem coisas que você estava ali, Daniel, estou lembrando de você e Letícia, que vocês não conquistaram, mas agora que vocês saíram, pode ter certeza, vocês vão conquistar. Só o fato de vocês terem mudado de lugar, as conquistas do céu vão se abrir sobre a vida de vocês. Pode ter certeza disso, entendeu? E vai ser rápido. E aí você vai pensar, nossa, eu estava lá, não consegui nada. Só foi sair, é só sair, porque tem momento que você precisa realmente sair. Geograficamente, Deus me mostrou o seguinte, a gente não pode ficar preso às pessoas e nem geograficamente a lugares. Nós precisamos ficar abertos à voz do Espírito, como Abraão, sai, e ele sai e vai. Você precisa estar aberto, o dia que Deus falar para você, sai. Se você estiver muito apegado às pessoas, ao lugar que você está, você não vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar, Daniel, sai daí. Aí você, não, Deus, eu quero ficar aqui porque eu gosto daqui, meus parentes estão aqui, meus amigos estão aqui, eu estudei aqui, cresci aqui, vou ficar aqui. E vai perder a chance de prosperar. Mas vocês não perderam, porque Deus falou e vocês se moveram. Entende o que eu estou dizendo? O que você acha que domina nos bairros? O que domina nas regiões? Sabe o que faz os principados cair? Você sabe o que faz os principados cair? Deus me deu essa convicção há muito tempo atrás. Sabe o que abre as portas? É algo simples. Algo simples. O
que faz os demônios saírem, os principados caírem, né, deixarem a região e a igreja dominar aquela região? É algo simples. Simples, mas que a maioria de nós não fazemos. Alguém quer tentar a resposta? Sabe o que é? A pregação do Evangelho. Não é tão simples assim? Onde tem pregação do Evangelho, as portas se abrem e o reino de Deus chega. Por que então o reino não chegou? Porque não tem pregação, tem tudo. Tem religião, tem história a respeito de Jesus. Porque as igrejas são mestres para contar história a respeito de Jesus. Todos são formados em história do cristianismo. Conhece a letra, mas como Jesus falou para os fariseus, vocês erram porque não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Sabe o que faz os principados caírem? A pregação do evangelho do reino. Onde Jesus chegava com o evangelho do reino, caíam os principados. Jesus chegava no meio dos coxos, que os principados estavam dominando, caíam os principados. Os coxos eram curados. Jesus chegava no meio dos leprosos, caíam os principados que dominavam aquele. Jesus chegava no meio dos cegos, caíam os principados. Jesus chegava no meio das pessoas que estavam oprimidas por demônios, caíam os principados. Onde Jesus chegava com o evangelho do reino, não é porque era Jesus no sentido de Jesus, Jesus. Por quê? Porque também a igreja, através dos apóstolos, onde eles chegavam com o evangelho do reino, caíam os principados. Pedro pregou um sermão e 3.000 almas se converteu. Não é? Onde Jesus ia, ele derrubava os demônios através da pregação do evangelho do reino. Enquanto você dá voz à palavra de Deus, Salmo 103, os anjos batalham e abrem caminhos nos céus. Enquanto você lembra do evangelho de Jesus Cristo, do evangelho do reino, e você prega o evangelho do reino, o céu se abre, porque os anjos abrem, não é porque o céu vai se abrir sozinho, mas os anjos derrubam os principados, destronam eles, e o caminho se abre para a igreja. Não é assim que funciona? Onde você chega com o evangelho, que é o evangelho de poder. Por isso que eu disse para você, não é história do cristianismo, não é história de Jesus Cristo, é o evangelho de poder. Onde você chega com o evangelho, os principados caem. Ou é mentira minha? Não. Não importa onde nós levarmos o evangelho, nós vamos derrubar os principados e o reino de Deus será estabelecido naquele ambiente. Amém? Se coloque de pé.